Estamos aqui com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ministro, chegamos aí ao final do primeiro ano da sua gestão aqui na pasta. O senhor estava me dizendo que está até cansado, né? Exausto. Está exausto? Cansa mais a atividade de ministro do que a de juiz lá na 13ª? Não, veja, exausto é uma palavra um pouco forte, né? No fundo foi um ano em que foram feitas muitas realizações, muita mudança, não só aqui no Ministério da Justiça, mas acho que no governo todo, e isso evidentemente consome uma energia. Como juiz, também o trabalho era puxado, principalmente na Lava Jato, mas mesmo antes. Aqui talvez são coisas um pouco mais diversas ao mesmo tempo que têm que ser lidadas. Então, não vou dizer que é mais difícil. É um ritmo complicado. Exige mais fisicamente e psicologicamente, é isso? Não, olha, nesse trabalho como juiz foi um trabalho difícil também, né? Tinha muita pressão, muitos... Seus inimigos hoje são maiores, mais vastos do que os de lá? Eu não tenho inimigos. Os alvos da sua atuação? Não, quem fala alvo é a polícia, normalmente utiliza a expressão alvo, X, bem, as políticas públicas que o senhor implementa aqui tem como alvo, por exemplo, crime organizado. Né? Nós tivemos aí uma queda expressiva, né, no número de homicídios, uma série de índices que melhoraram, né, este ano. Quando eu falo de alvos, eu estou me referindo justamente aos destinatários da sua política pública. O senhor tem mais destinatários das suas ações, são maiores, mais fortes? Como é que o senhor classificaria em relação àqueles que o senhor teve lá como juiz? Eu diria que esse trabalho como ministro vamos dizer, os alvos, né, os objetivos são mais amplos. Então, enquanto lá nós tínhamos, principalmente nesse último período, apenas os processos corrupção, lavagem de dinheiro, focados na Lava Jato, houve aquela especialização da vara. Como ministro da Justiça e Segurança Pública, o trabalho é um pouco diferente, é mais estrutural e de políticas públicas que devem visar não só crime de corrupção, mas crime organizado, criminalidade violenta. E o Ministério da Justiça tem uma outra gama grande de atribuições que não está vinculado necessariamente ao combate à criminalidade. Então tem a área de imigração, tem a área de direito do consumidor, tem o Arquivo Nacional, então tem vários setores que requerem atenção também no Ministério. Tinha até FUNAI, né? Tem a FUNAI, tem a FUNAI. Tem a FUNAI. A FUNAI foi, voltou, e claro que está dando bastante atenção, essa questão indígena é uma questão relevante e dá bastante trabalho, embora tenha os responsáveis específicos em cada um desses setores. Já tivemos, ao longo deste ano, algumas articulações lá, né, no Congresso especialmente, ou nos bastidores daqui de Brasília, para tentar, pelo menos algumas ideias, né, para se tentar dividir o Ministério, né, separar novamente a questão da segurança pública e colocar numa outra pasta. Como é que o senhor avalia isso? Hoje, que o senhor já tem essa experiência de lidar com esses temas múltiplos, mas que alguns deles são relacionados entre si, né? O senhor acha que ficaria mais fácil lidar com essas questões num ministério mais focado, no Ministério da Justiça enxuto, ou mantendo a estrutura atual? Não é porque eu estou como ministro aqui, a minha avaliação é que tem muitas pastas no Ministério da Justiça, na área da Justiça, e tem muitas pastas no Ministério da Segurança Pública que elas se interrelacionam muito frequentemente. Por exemplo? Né, nós temos o DRCI. O DRCI trata de cooperação jurídica nacional, extradição, obtenção de provas no exterior, seja em processo criminal, seja civil, transferência de presos, sequestro de crianças. E, por exemplo, essa área de extradição e de provas está muito relacionado com a parte de investigação criminal. Perfeito. Que quem faz, por exemplo, é a PF, na maior parte desses casos de crimes transnacionais. Então, eu acho que é uma perda se deixar as duas pastas separadas. Sim. Quando elas estão sob o mesmo ministério, é mais fácil essa articulação. Outro exemplo, nós temos a Secretaria Nacional Antidrogas, a SENAD, né, que lida com a política antidrogas, tanto na área de prevenção, mas também na área de repressão em certos aspectos. Né? Então, nós estamos focando a SENAD principalmente nessa área de recuperação de ativos criminosos, e isso reclama uma boa relação com os órgãos de segurança pública. Então, a minha avaliação
é que a separação feita entre o Ministério da Segurança Pública e a Justiça, embora seja até compreensível, não foi uma ideia muito boa, isso no governo anterior. Perfeito. Eu acho que segue melhor juntos e, sinceramente, não tenho ouvido mais ruídos nesse sentido. Teve alguma coisa no passado, alguma discussão, mas eu acho que os números, os resultados do combate à criminalidade acabam falando por si. Então nós temos uma queda sem precedente histórico de 22% de assassinatos, Perfeito. 40% de roubo de instituição financeira, recorde de apreensão de cocaína pela Polícia Federal, 98 toneladas, ante 79, 90 e tanto, considerando até novembro, e contra 79 no ano inteiro. Perfeito. Então, assim, acho que os resultados estão ótimos e nesse contexto sequer faria sentido uma discussão dessa espécie. Quando a gente fala desses números, que são justamente o fruto dessa sua gestão, quais são as estratégias, quais foram as estratégias aplicadas, na sua opinião, que tiveram maior impacto? Bem, sempre se reclamou muito no Brasil a falta de integração entre as polícias. Então, muitas vezes se apresentavam soluções equivocadas para esse problema. Vamos unificar a Polícia Civil com a Polícia Militar. Não vai acontecer, porque são instituições que já existem há muito tempo, com tradições distintas, e os regimes jurídicos dos componentes de uma ou outra são totalmente incompatíveis. Então, não vejo, por exemplo, uma possibilidade para isso. Agora, isso não significa que não se pode haver integração, que não possam trabalhar juntos. Claro. E um dos principais atos aqui foi a criação, logo no início do ano, da Secretaria de Operações Integradas, que a gente chama de SIOP. Perfeito. Que ela tem trabalhado para integrar tanto as polícias federais, e aí a Polícia Federal, mas também a Rodoviária Federal e a Força Nacional, com as polícias estaduais, bem como entre as polícias estaduais entre si. Então, essa coordenação, esse espírito de cooperação, essa integração que eu acho que principalmente tem gerado bons resultados. Eu mencionei a SIOP, mas isso também tem sido feito nas outras pastas do Ministério, da Senasp, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal. Essa ideia de trabalhar juntos, porque já que os recursos são escassos, Perfeito. nós temos que trabalhar juntos e focá-los melhor. Isso inclui ações de inteligência, as Inclui operações, tudo? Veja que, por exemplo, criamos agora recentemente um escritório, um centro integrado de operações de fronteiras em Foz do Iguaçu, que é baseado numa ideia chamada lá de Fusion Centers, que existem nos Estados Unidos, que se reúne sobre o mesmo teto um agente da Polícia Federal, mas claro, agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, das polícias locais, da Receita Federal, do COAF, tudo isso como se fosse uma força-tarefa permanente para combater crimes transfronteiriços nesse caso. Inteligência e operações, nesse caso em particular. Então você fomenta a cultura da integração e, por exemplo, você precisa de uma informação, está numa investigação, precisa de uma informação que está com outra corporação, é o cara que está sentado do seu lado. Claro. Você não precisa mandar um ofício, ou não precisa construir uma relação de telefone, de confiança, que às vezes acontece, às vezes não acontece, de uma maneira artesanal. Não, você tem uma estrutura montada para esse propósito específico. Operações específicas, a operação que foi feita de transferência das lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais. Isso devia ter sido feito em 2006, Sim. quando teve aqueles atentados. Não foram feitas as transferências. A organização cresceu. Era regional, basicamente São Paulo, virou nacional. Passa uma mensagem errada à criminalidade. Ninguém tem coragem de mexer com eles. Então, os primeiros passos foi esse. E veja, foi uma operação que contou Polícia Federal, Rodoviária Federal, agentes penitenciários federais do DEPEN, Forças Armadas, e também contamos com as forças de segurança estaduais. A Polícia Militar, Polícia Civil, o Departamento Penitenciário lá do Estado de São Paulo. Enfim, integração é a palavra-chave. Só tem que ter cuidado com as mensagens do WhatsApp, né? Não, isso não tem nada a ver. E Telegram. Não, isso não tem nada a ver. Isso aí é um episódio, acho que menor. Claro que no momento em que isso foi divulgado, gerou um certo sensacionalismo em cima. Sim. Mas é algo que
vai passar algum tempo, ninguém vai nem se lembrar disso, porque no fundo é algo ridículo, na minha opinião. Hoje nós tivemos aí a informação da conclusão do inquérito que investigou esse crime, né? Que é um crime, o pessoal gosta muito de romancear o crime de hacker, né? Mas esse crime não tem nada de bonito, né? É um negócio extremamente grave, você violar a privacidade, as comunicações privadas, né? É uma violação de preceitos constitucionais, né? Você violar e roubar mensagens, troca de mensagens, conversas privadas de autoridades, né? Não só as autoridades da Lava Jato, mas também autoridades, o senhor que já estava no cargo de ministro, autoridades de tribunais superiores, jornalistas, né? Até eu fui alvo dessa gente. E tivemos agora essa conclusão. Mas a conclusão ainda não foi, vamos dizer assim, terminativa em relação ao que poderia estar por trás dessa ação, né? O que motivou, se haveria um mandante, vamos dizer assim, se seria um crime político, né? Ou uma coincidência, né? De um estelionatário que começou a fazer as suas invasões e depois resolveu repassar isso adiante. Mas o fato é que esse material foi usado com um objetivo político, né? Posteriormente. Ficou muito claro que esse objetivo foi soltar o Lula, você criar algum tipo de... tentar criminalizar a Operação Lava Jato e o trabalho de quem atuou nela, né? Qual a sua opinião? Olha, o que eu acho mais grave é a tentativa dos responsáveis por esses ataques e também pela divulgação em tentar traçar um cenário de que seriam heróis da imprensa, que estariam ali fazendo isso pela liberdade de imprensa, pelo interesse público, quando parece absolutamente óbvio que, embora existam aspectos que devam ser ainda investigados, que o mote principal era simplesmente invalidar condenações de pessoas que se envolveram em corrupção. Então, claro que a gente tem que preservar a liberdade de imprensa. A exposição lá das fitas do Nixon, né, o Watergate, toda aquela investigação, ali tinha um propósito específico, havia um crime por trás, uma invasão criminosa do escritório do representação democrata em Washington. Então você tinha um crime, sem falar em verbas utilizadas de maneira inapropriada. Aquele caso famoso também, papéis do Pentágono, o que você tinha era uma situação em que o governo norte-americano escondia da população o fato de que já havia uma avaliação que a guerra não poderia ser vencida e ainda assim aquilo prosseguia a custos de vidas humanas de soldados norte-americanos. Então você tem situações muito claras em que está caracterizado ali o interesse público na divulgação, ainda que eventualmente algumas informações possam ter sido obtidas de uma maneira não totalmente, vamos dizer assim, legal, né? Principalmente no caso dos papéis do Pentágono. Agora, nesse caso em particular, como caracterizar isso como uma ação positiva quando o objetivo específico é invalidar condenações criminais de pessoas que se corromperam, que praticaram crimes de corrupção, que pagaram ou receberam suborno. Eu, sinceramente, vejo todo esse episódio de uma forma extremamente negativa. Tem um aspecto desses casos que o senhor disse, também tivemos recentemente, já, vamos dizer assim, com a atuação dessas invasões eletrônicas ou de vazamentos, né, que hoje você tem uma parte dos documentos públicos, são documentos digitalizados, então tudo isso abre uma porta para a atuação desse tipo de criminoso, né? Mas eu acho que há um aspecto aí que diferencia muito esses casos, né? Nesses casos, você teve pessoas que, primeiro, no caso do Watergate, é muito específico, porque você tem um crime que depois ele já era um crime por si só. No caso dos Pentágonos, você tem o vazamento de alguém de dentro que teve acesso a isso, como aconteceu também no caso da NSA, né, de toda essa coisa da atuação, né, das agências de inteligência americana, que você também teve alguém de dentro que resolveu colocar, né, teve outro episódio envolvendo também a guerra no Iraque, no Afeganistão e tal. Nesse caso, não se trata de um agente público que resolve cometer ali uma infração administrativa. Até houve uma tentativa de desinformação bem no início, em tentar plantar uma suspeita de que o responsável pelo vazamento era um procurador da República. Exato. E não faria sentido caso, vamos dizer assim, os hackers soubessem que estavam fazendo uma coisa realmente
positiva. O que você tem é uma clara violação da privacidade, com propósitos de invalidar condenações criminais, e do outro lado, né, o que se pode dizer, o que essas mensagens, que essas supostas mensagens revelaram? Alguém foi incriminado indevidamente? Alguma prova foi fraudada? Algum processo foi manipulado? Não existe nada disso. Não existe. O que existia é um caso gigantesco de suborno no Brasil, um caso que nos envergonha e que foi um caso difícil e a justiça tomou as posições que foram corretas. Se a gente for ver os dados objetivos, eu até fiz um levantamento aí, ó, acho que eu absolvi em primeira instância 20% dos acusados, ou um percentual assim próximo. Então como pode haver uma comunhão, né, entre Ministério Público e Justiça, se não é essa convergência absoluta? Eu indeferi um número muito significativo de prisões preventivas. Vendo retrospectivamente, até acho que eu deveria ter decretado mais prisão preventiva. Mas, enfim, não existia isso. Cada órgão atuava com independência. Agora, evidentemente, no trato diário, juiz, promotor, advogado, há comunicações. Podem ser verbais, podem ser feitas de outra maneira também. Se tem uma comunicação ilícita, é uma coisa. Mas, como disse, não tem nada disso, pelo menos, mesmo se a gente for considerar os textos que foram apresentados. E a tentativa de criar uma narrativa, né, de que poderia ter sido um vazamento interno, mostra justamente o desespero em se tentar dar alguma pecha de legal, né, numa atuação que é absolutamente ilegal. Então muita gente confunde até o limite que se tem, né? Quando você tem o uso de um material criminoso, você acaba retroalimentando esse crime, né? Se você passa a usar material fruto de invasões ilegais, né, você está incentivando outros a fazerem a mesma coisa. Eu lhe pergunto, será que teríamos o desenrolar disso? Ainda estão, o próprio STF ainda está para analisar essa questão da legalização dessas provas ilícitas, né? O próprio TCU recentemente também solicitou a análise desse material para poder até punir um procurador que conversou falou algumas coisas que, né, vamos dizer assim, fazendo algumas considerações em relação a alguns ministros do TCU. Então, assim, você tem uma situação de tentativa, né, de legalização disso, uma coisa que ainda vai ser debatida pelo STF. Eu acho que se o STF, se os ministros do Supremo, se ministros como o presidente do STF, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, se eles tivessem sido alvo, né, tivessem vazado informações, mensagens trocadas entre eles ou entre eles e outros agentes políticos, etc. A gente sabe que já tivemos até a própria Lava Jato grampeando legalmente, né, fazendo interceptação legal de conversas do ministro Gilmar Mendes com o senador Aécio Neves, que era um alvo de uma investigação, assim como temos várias outras ocorrências similares. Só acha que se tivessem ministros do STF sendo alvo desse crime, nós ainda estaríamos debatendo isso? Olha, o que eu posso dizer, na minha avaliação, eu tenho a consciência absolutamente tranquila do que eu fiz como juiz durante a Operação Lava Jato. Então, o que existe é um álibi apresentado pela defesa de alguns dos acusados e também álibis muito pontuais, no sentido de querer caracterizar tudo como se fosse uma perseguição política, algo parecido. Mas, assim, tudo foi julgado com base nas provas que foram apresentadas. E o que é mais importante, é evidente que existe um foco inadequado na minha atuação, quando, por exemplo, a grande maioria das minhas decisões, condenações, foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Sim. Inclusive, em particular em relação ao ex-presidente, foi mantido pelo TRF e foi depois pelo STJ. E depois o presidente foi condenado por outro juiz. Então, assim, é uma farsa que não se sustenta. Eu, particularmente, não vejo nenhum sentido nisso. A outra farsa é a narrativa que se coloca muito lá fora, e às vezes algumas pessoas que não conhecem a realidade brasileira acabam comprando essa narrativa de que a minha indicação como ministro pelo presidente teria sido alguma espécie de premiação pelo conto de ter afastado o ex-presidente, ou que eu teria afastado o ex-presidente já com esse propósito, que também é outra farsa grotesca, porque quando eu proferi essa decisão em relação ao ex-presidente, isso foi em meados de 2017.
Cronologicamente, não existe, a cronologia não bate, né? Sequer conhecia o presidente Jair Bolsonaro, salvo um rápido episódio de encontro no aeroporto, que foi até televisionado, e a interação não foi das melhores naquele momento. Até porque não o reconheci, enfim. Mas o fato é que são farsas visando sustentar um álibi, em que se coloca esse álibi porque não tem como justificar as provas, né? Como é que vai justificar que eu tenho tantas propriedades e não está nada o meu nome, e empreiteiras me prestando toda hora toda espécie de favor, e todo o contexto do caso da Petrobras, né? Do desvio de dinheiro, dos subornos feitos no âmbito de um determinado governo. Então, o senhor acha que o Supremo já deveria ter encerrado essa discussão? O senhor não acha que já era hora de encerrar isso? Não me cabe dizer o que o Supremo deve ou não deve fazer, né? O que eu posso colocar é a verdade do que eu penso e da verdade do que aconteceu. O que o senhor diria para o jornalista, para o Glenn Greenwald, que lhe chamou diversas vezes no Twitter de corrupto? Inclusive, também um deputado federal lhe chamou de corrupto e foi até absolvido lá na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. O que o senhor diria para ele? Olha, eu não gosto de gerar esse tipo de animosidade. Assim, acho que é perda de tempo discutir, ficar rebatendo ofensa de gente que sinceramente não merece. Então, para mim, são pessoas indiferentes. Perfeito. Bom, nós tivemos, como eu vi que, até lhe perguntei no início, né? Parece que o espectro de destinatários das suas políticas públicas aumentou bastante. Nós tivemos, obviamente que a Lava Jato, nesse sentido, ela representou uma série de avanços institucionais. Desde que o senhor saiu da Lava Jato e veio para cá, não por coincidência, mas nós tivemos este ano uma série de retrocessos institucionais, muitos deles que foram alcançados pela Lava Jato, né? Então, nós tivemos o julgamento que ele transferiu para a Justiça Eleitoral uma série de toda uma série de competências ali de análise de casos que tivessem alguma coisa a ver com Caixa 2, né? Ainda que o crime antecedente fosse a corrupção. Nós tivemos a anulação, né, de uma sentença, até já tivemos outras sentenças anuladas depois disso, mas que a primeira anulação foi do caso Bendini, por uma filigrana jurídica, que foi essa coisa das alegações finais, que resolveram criar uma norma depois dela ter sido aplicada, né, de você ter já uma coisa legal, todas as normas, as leis, tudo já estabelecido, uma jurisprudência estabelecida, e de repente o STF cria um novo entendimento, né, em relação a essa questão, criando esse tipo de nulidade, como no caso do Bendini. Nós tivemos a questão do COAF, né, transferência do COAF para o Ministério, retirou daqui, mandaram para o Ministério da Economia, depois esse negócio foi para o Banco Central, né? Essa é uma coisa engraçada, né? Porque eu falei o ano inteiro. Peraí, deixa eu terminar. Só deixa eu fazer uma referência aqui no negócio do COAF. Eu falei o ano inteiro, falei para 1000 pessoas assim, eu nunca pedi que o COAF viesse para o Ministério da Justiça. De quem foi a ideia, então, já aproveitando? A ideia foi do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Onyx, principalmente. Tá? Mas colocaram essa questão de vir para cá, e tendo vindo, aí eu defendi a permanência, até porque quando ele veio, nós reforçamos a estrutura. Sim. Certo? Então, daí, quando teve toda aquela discussão, parecia que era alguma coisa pessoal, né? Que era uma ânsia de poder da parte do ministro que não bate na realidade. Mas, claro, nós defendemos a posição que ficasse. Tendo ido para o Ministério da Economia, né, o que nós argumentamos apenas que o importante era manter a mesma estrutura, a mesma independência. Sim. E no Banco Central a mesma coisa. Então, assim, eu não vejo isso como uma questão em que houve uma perda, vamos dizer assim, do enfrentamento da corrupção, da lavagem, pela mudança de posição Qual dele. era a vantagem de estar aqui? A vantagem de estar aqui? Não, ia facilitar. Na verdade, o que aconteceu? No Ministério da Fazenda, nos governos anteriores, o COAF vinha sendo negligenciado. Deu para ver. Tá? Então, a estrutura era muito pequena, já tinha sido maior no passado, estava com uma estrutura muito pequena, e nós pegamos e nós fortalecemos a estrutura. Abrindo parênteses aqui, é por isso, muita gente me pergunta, né, todo dia, poxa, mas o COAF não viu o Petrolão acontecer? A explicação está aqui.
Veja, não são coisas assim tão simples, mas, por exemplo, a gente dobrou o número de funcionários, ele ganhou uma relevância, mas ele foi agora para o Banco Central, está em boas mãos e permanece com a mesma estrutura. Inclusive, os cargos que nós colocamos algumas funções para tornar atrativa a possibilidade de trazer servidores, nós perdemos essas funções, mandamos essas funções, fizemos questão de mandar, porque o que nos interessa é um COAF forte. E elas foram mantidas? Foram mantidas. Ainda que saiam do Ministério da Justiça, o que me interessa é o DAS, me interessa que o órgão possa realizar a sua função. Certo? Então ele se encontra em boa posição. Então eu não colocaria ele dentro desse rol, né, que você estava colocando. De retrocesso institucional. De retrocesso não, porque não. Tudo bem. Não foi então tira o COAF e a gente continua aqui, olha. Aprovação da lei de abuso de autoridade. A queda da prisão em segunda instância. A desidratação do pacote anticrime. Calma, você já vai falar. Inclusive com a colocação do jabuti do juiz de garantias. Enfim, e todo um uso agora também do CNMP e do CNJ para perseguir, né? O próprio Deltan Dallagnol foi punido aí por se manifestar nas redes. Agora o CNJ decidiu que ninguém mais pode falar nada nas redes sociais, então. Fecha esse pacotão, né? Esse é o pacote pró-crime, esse é o verdadeiro pacote pró-crime. Atrapalhei a pergunta. Né? Como lidar... primeiro, qual é o seu sentimento em relação a esses retrocessos? E é possível resgatar, recuperar isso ao longo do tempo? De repente, no caso do STF, na gestão do Fux? Não, acho que O senhor se sente... Tudo isso revela que a história não é necessariamente contínua e a democracia exige eterna vigilância. Né? Algumas questões que ocorreram durante esse ano talvez não tenham sido as melhores em matéria de enfrentamento da corrupção. Qual a lição a ser extraída disso? É que nós temos que trabalhar, lutar para retomar essas conquistas. Veja bem em relação à questão da segunda instância, especialmente. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição que nós devemos respeitar, fundamental para a democracia, exerce essa função de garante da Constituição, essencial. Eu falei publicamente, muito respeitosamente, no entanto, que entendo que a execução em segunda instância é uma medida fundamental para que nós tenhamos um processo judicial eficiente, em matéria criminal especialmente. E aqui nós não estamos falando unicamente de corrupção, nós estamos falando da criminalidade em geral. Né? Até episódios de pessoas que foram soltas, não necessariamente envolvendo corrupção, ou pessoas que deixam de ser presas, que cometeram às vezes crimes bárbaros, né? Ilustra especificamente esse tema. Mas qual é a lição a ser tomada? Que a gente cai para aprender a levantar. Então o que nós fizemos? Né? Nós estamos apoiando fortemente a aprovação da segunda instância via emenda da Constituição ou via projeto de lei. Eu acho que essa é a verdadeira lição a ser extraída desses episódios. Ninguém precisa se jogar pela janela, não? Não, veja que, inclusive no que se refere ao projeto anticrime, uma das medidas mais importantes ali aprovadas é a execução em primeira instância de condenações do Tribunal do Júri, ou seja, condenações que envolvem assassinato. Perfeito. Que é um avanço até em relação à execução em segunda instância. Então não está tudo perdido. A gente tem, às vezes, uma tendência de... Desesperar que não se justifica. Eu acho que o país, esse ano, passou praticamente sem escândalos significativos de corrupção no âmbito do governo federal, algo que era recorrente no passado. A Polícia Federal vem trabalhando bem, né, em várias áreas, mas não deixou de trabalhar no âmbito do combate à corrupção. Tivemos uma operação importante, inclusive, essa semana. Tivemos uma operação importante no Tribunal de Justiça da Bahia, recentemente, e outras pontuais, mas destacaria especialmente essas duas. Então, estamos trabalhando. E que nós, eventualmente, entendemos que pode não ter sido um avanço institucional, nós temos que trabalhar para retomar. Uma coisa que eu sou sempre questionado, que os cidadãos, esses que ficam desesperados, que são aqueles que o apoiam, né? Inclusive
o senhor tem um apoio popular enorme, né, que faz com que isso gere muito ciúme político, muitas disputas nos bastidores aí. Mas no caso do cidadão, muitas vezes a gente esquece o cidadão. Ele olha o que está acontecendo na política e ele fica pensando o seguinte: bom, todo dia tem uma decisão contrária ao desejo coletivo de uma sociedade mais transparente, menos corrupta, mais próspera. Quando o senhor vê, agora que o senhor está aqui lidando com esses agentes, no Congresso, especialmente, no Executivo, que o senhor tem de convencer também outras pessoas no seu ambiente aqui a apoiar determinada decisão. A gente está lutando contra o quê? Quando você vê o STF, a maioria de ministros, tomando uma decisão que ela vai contra esse desejo coletivo e talvez até contra a lógica, né? A gente está falando aqui como se fosse o combate ao crime fosse uma coisa natural, né? Se você tem uma lei, a lei, né? O sujeito viola a lei, tem que ser punido. É simples. E aí, de repente, você tem que lidar com um Congresso que vários deputados e senadores passam o tempo todo tentando criar blindagem para esses criminosos. Quando você tem julgamentos, como no STF, que a maioria dos ministros resolvem derrubar uma medida que parece muito clara, né? Então, assim, a gente está falando de entendimentos de mundo diferentes, a gente está falando de culturas diferentes, ou a gente está falando simplesmente o seguinte: tem gente que está a favor do crime e tem gente que está contra o crime. Bem, olha, minha experiência com o Congresso esse ano, o Congresso tem um ritmo diferente e, claro, que tem parlamentares dos mais diferentes entendimentos e espectros de compreensão do mundo, mas muitas pessoas excelentes. Conheci muitos parlamentares muito bons e que apoiaram enormemente aqui o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as pautas do governo em geral, inclusive no enfrentamento aí da criminalidade. Da mesma forma, nós temos que pensar assim: olha, há 5, 6 anos atrás, nós praticamente acreditávamos que éramos um país fracassado no que se refere ao combate à corrupção. Isso começa a mudar de uma forma talvez um pouco mais significativa a partir do julgamento da Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. E logo em seguida veio a Lava Jato. O que foi feito no Brasil nesse período não é algo nada trivial, não. É muito difícil um país, uma democracia, ter a capacidade institucional de tratar desses tipos de casos criminais, acusações envolvendo o presidente da Câmara, ex-presidente da República, parlamentares, agentes poderosíssimos do mercado privado. Então, acho que essa foi um avanço muito grande e, em vários aspectos, avanços institucionais que contaram com o apoio do STF, do próprio Congresso, de parcelas do Executivo, né, no passado, e agora também da população, né? A população foi às ruas protestar. Então nós temos que ver o lado positivo de todos esses acontecimentos e perseguir uma consolidação desses avanços. Então não se deve aí a nenhum cidadão deve se desanimar quando eventualmente acontece algum fato que, vamos dizer assim, não converge exatamente com essa tendência. Você acha então que é uma questão de convencimento, de tentar convencer o parlamentar, o ministro? Eu acho que a democracia é isso, né? É exatamente nós olharmos para frente, os avanços, a importância disso. Por exemplo, um foco muito grande de política hoje em dia na questão econômica. Sim. Que é compreensível, afinal de contas, As pessoas querem renda, querem emprego, é o básico, querem o bem-estar, e um país das nossas dimensões com todas essas carências. E muitas vezes alguns acabam pensando o combate à corrupção como se fosse apenas uma bandeira ética, né? Às vezes até utilizam termos pejorativos, os justiceiros, os cruzados, como se fosse algo religioso. Não faz o menor sentido. A gente está defendendo que uma religião nem nada, né? Na verdade,
defendendo o básico, que, olha, o agente público não pode se apropriar do que é público, né? Tem que agir para fins do interesse público. Então, isso é extremamente importante. Mas destacar que se nós não tivermos o combate à corrupção, se nós tivermos redução da impunidade da corrupção, embora isso seja válido também para outros crimes, mas se nós não tivermos a redução da impunidade, esse é um fator também que deixa a nossa economia para trás, que impede, né? Esse faz parte de um custo do Brasil. Sim. O quanto que a economia se comportou de maneira ineficiente nos tempos da corrupção sistêmica. Sim. A ver o que foi feito com a Petrobras, investimentos que não se justificavam, compra de refinarias obsoletas, construções de refinarias por, sei lá, décuplo do preço que seria normal. Isso sem falar em outros aspectos, construção aí de estádios de futebol que não tem demanda suficiente para sustentar, né? Sim. Embora aí em outro setor. Então, o que nós temos que compreender é convencer também que não é só uma questão de ética na política, mas também de construção de uma economia mais eficiente. E, em última análise, isso também argumentei várias vezes, construção de uma democracia mais consolidada. Porque muito desse sentimento de, como é que se diz, desapontamento com a democracia decorre exatamente da percepção de que agentes públicos perseguem não o interesse público, mas os interesses especiais. Então, combater a corrupção da mesma forma de fortalecer o regime democrático. O senhor citou a ação penal, 470, o mensalão, citou o STF, o papel do STF nisso. O ministro, o presidente do STF, Dias Toffoli, em todas as entrevistas que ele dá, ele disse que o STF ele reforça isso, até nos votos dele, reforça o papel, inclusive, primordial, que ele entende que o STF teve também na Lava Jato, em garantir os avanços da Lava Jato, etc. e tal. Mas a percepção pública, ela é diferente. Por que esse descolamento? Por que acontece esse descolamento? Você acha que o STF precisa se comunicar melhor? Não cabe a mim, né, fazer esse tipo de avaliação. É porque quando eu perguntei sobre essa questão daqueles que estão fazendo, usando a sua missão institucional para o bem, outros para o mal, nada a ver com religião, mas aqueles que estão ali cumprindo o seu papel institucional e aqueles que a gente não sabe exatamente qual é o papel que eles estão cumprindo, qual é a missão, aí para quem. Mas a própria Lava Jato, ela enfrentou o que o senhor já chamou também de crime institucionalizado, né? Nós tivemos parlamentares sendo presos, grandes empresários sendo presos, ainda faltaram os banqueiros, né? Parte do judiciário também, que agora a gente começa a ter algumas ações, como o senhor mesmo citou. Esse crime institucionalizado, ele está se remodelando, está se reinventando, ele continua sobrevivendo, está morrendo? O que o senhor acha? Acho que é um cenário completamente diferente do atual em relação ao cenário dos governos anteriores. Governos anteriores, claro que não cabe generalização, sim, mas falando dos crimes que foram descobertos no âmbito da Operação Lava Jato, em particular, o que se havia era um sistema de corrupção, algo institucionalizado, no qual o pagamento de propina havia se tornado rotina em vários contratos públicos no âmbito do governo federal. Sim. Petrobras, Eletrobras, Belo Monte, acho que a lista é infindável, interminável. Né? Como é? Caixa Econômica, tudo. Tudo. Banco Brasil. Então tinha havido um comprometimento até as entranhas. Eu não vejo um cenário desse no atual momento. Claro que a corrupção, ela pode acontecer episodicamente, né? Podem surgir casos de corrupção até mesmo durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Não se tem um controle total de tudo o que se faz, né? A pessoa às vezes dá ponta ou o subordinado pode cometer alguns crimes, mas eu não vejo nenhuma institucionalização dessa prática. Se acontecerem casos de desvios, vão ser a revelia do conhecimento, por exemplo, do Ministério da Justiça, Segurança Pública e do próprio presidente da República.
e se forem constatados vão ser punidos. Né? Então, algo um pouco diferente do que se tinha no passado. Mas o senhor sente que ainda há pressão de lobbies empresariais escusos no Congresso, por exemplo? Olha, a questão de corrupção é uma pressão? questão de risco e oportunidade. Então, avalia-se a oportunidade e avalia-se o risco que se tem. O papel de políticas públicas anticorrupção é no sentido de diminuir oportunidades e aumentar os riscos. Acho que isso é o relevante. É uma ilusão achar que não existem pessoas por aí que não querem levar vantagem. Evidentemente, existe ainda esse tipo de situação. Essa questão da oportunidade, de aumentar os riscos e reduzir as oportunidades, nos remete diretamente ao pacote anticrime, né? Você teve aumento de punições, né? Inclusive aumento de 30 para 40 anos, né? No caso da pena máxima da prisão. Ao mesmo tempo, você teve uma tentativa de se amenizado, por outro lado, de se criar algumas brechas nesse pacote, justamente nesse balanço aí de força. O senhor tem falado, o senhor propôs até para o presidente o veto em diversos temas. Qual foi a reação dele? A gente está na expectativa de saber o que vai acontecer. O senhor acha que, o senhor está esperançoso que vai terminar o ano com vetos importantes aí aos principais pontos que o senhor considera, pelo menos? Olha, eu falei publicamente, cabe um elogio ao Congresso, à Câmara, ao Senado, que aprovou o projeto anticrime. Ele foi reunido com esse projeto que foi encabeçado pelo ministro Alexandre Moraes, que é um bom projeto também. Os dois projetos não eram inconsistentes. E foi aprovado. Né? Claro que eu gostaria de ter sido aprovado antes, no decorrer do ano, mas compreendo. E o importante é o resultado final. Então foi aprovado, está indo para sanção e para veto. Apesar dos méritos, né, do Congresso, algumas medidas importantes ficaram de fora, mas tudo bem, faz parte do processo democrático. Nós vamos tentar resgatar o que for possível. Por exemplo? Por exemplo, a questão do próprio plea bargain, né, que foi falado de acordo, a realização de acordo durante a ação penal é fundamental para que nós tenhamos... Isso não é nenhuma medida que é de endurecimento e nem de enfraquecimento. Pode servir tanto para o endurecimento como para o enfraquecimento. No fundo, é uma medida para agilização e para diminuição dos custos de tramitação de processos na justiça criminal. Então, aos críticos que dizem, isso é endurecimento, ou outros que falam, não, isso é enfraquecimento, porque negociação da pena, você tem uma pena menor, então é enfraquecimento. Sim. Mas, por outro lado, a agilização, alguns entendem que isso pode ser uma medida que afetaria mais determinadas camadas da população. Eu acho que há uma possibilidade em aberto do que pode acontecer, mas no fundo é praticamente agilização e redução de custos. Mas enfim, ficaram algumas coisas de fora, isso não desmerece o trabalho que foi feito pelo Congresso. Inseriram algumas questõezinhas na Câmara que nós fizemos uma avaliação aqui no Ministério da Justiça e respeitosamente propusemos alguns vetos. São coisas pontuais, muito do texto da Câmara que foi inserido durante a tramitação está sendo mantido, mas algumas coisas pontuais nós entendemos que teriam que ser melhor refletidas. Quais são as principais? Olha, entre elas a questão do juiz de garantias. Né? A ideia é bonita, né? Um juiz para investigação e um juiz para ação penal. O grande problema é que 40% das comarcas no Brasil, segundo cálculos do... 40%? 40%, segundo o CNJ, tem um juiz. Como é que vai funcionar? Eu falei esses tempos com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu posso me equivocar em algum número aqui, mas ele me disse que tem 296 comarcas em Minas Gerais. 96 tem mais de um juiz, 200 só tem um juiz. Então como é que vai funcionar se a lei exige 2 juízes? Aí quem defende a medida fala, não, mas outro juiz pode apreciar a distância. Pode mesmo? Não, vamos supor, alguém é preso ou levado ao juiz da comarca. O juiz homologa o flagrante, decreta prisão ou solta. Qualquer um dos atos que ele tomar, ele está impedido para ação penal. Aí esse mesmo indivíduo vai provavelmente responder uma ação penal naquela comarca. E veja, não é um ato que um juiz à distância vai ter que praticar. É todo o desdobramento da ação penal. Então é inviável na prática, né? Ainda mais sem regras de transição, sem alguma modelagem de como isso poderia funcionar.
Aqui não tem nada a ver também com questão, é endurecimento, é enfraquecimento, ou é enfraquecimento? Não, é questão de constatar que não cabe na nossa estrutura judiciária. Isso é muito bom na Europa, né, que tem uma dimensão muito menor do que a nossa dimensão continental e que tem recursos muito maiores do que nós temos. Fica parecendo que o juiz de garantias é só garantias para o réu? É só o nome, né? Eu acho assim... Bom, o nome conta, né? É, sim, do juiz de garantias. Eu acho que essa foi uma construção europeia, basicamente decorrente do fato que eles têm uma tradição do direito continental europeu, que eles têm o juiz de instrução. Sim. Né? O juiz de instrução, no fundo, é uma espécie de um superdelegado de polícia, que é como se fosse alguém com responsabilidade de investigação, mas com poderes de juiz. Nós nunca tivemos no Brasil essa figura do juiz de instrução. O nosso juiz, embora ele realize a instrução, ele não é um juiz que age como se fosse um delegado. Ele tem um papel muito mais passivo. Sim. Então, é também uma criação, o juiz de garantias, num contexto institucional diferente do nosso. E num contexto estrutural absolutamente diferente. Falando em delegado, há muita pressão por parte dos agentes você criar uma carreira única na Polícia Federal, né, o tal do ciclo completo também. Qual é a sua posição em relação a essas demandas? O senhor acha que é possível? O senhor concorda com elas? O senhor tem outro entendimento de como deve funcionar a Polícia Federal? O senhor acha que está bom do jeito que está? Essas mudanças teriam que ser muito bem refletidas, né? Se for fazer, como vai fazer, se é melhor fazer ou não, como que isso funcionaria. E tentar construir uma solução que seja aceita pelas diversas corporações que compõem, por exemplo, a Polícia Federal. Então, recentemente, nós fizemos uma medida, autorizamos, né, que a Polícia Rodoviária Federal lavrasse aquele termo circunstanciado, que é infração de menor potencial ofensivo. E houve uma grande reclamação da Polícia Federal, especialmente da Associação de Delegados. Ah, não, a Polícia Rodoviária Federal não pode investigar e tal. Não está investigando, está lavando termos circunstanciado. E assim, tem um universo de crimes mais graves que é de competência de investigação da Polícia Federal. Então, isso só favorece o trabalho da corporação, que pode se focar nos crimes mais graves. Mas veja que qualquer coisinha que se faz gera um grande ruído corporativo. O importante é estar aberto ao diálogo, né? Eu acho que sim, e tem que se construir, qualquer solução tem que ser uma construção que seja aceitável também internamente. Nesses debates sobre o pacote anticrime, o senhor foi convencido de forma diferente daquilo que o senhor tinha, de convicção em relação a algum ponto específico? Do que foi modificado no meu... Algum ponto que foi modificado. O senhor conseguiu se convencer de que era necessário modificar? Em geral, o que aconteceu? Houve a inserção de alguns pontos, certo? E quando nós analisamos a questão do veto, nós buscamos manter o mais possível das construções que foram inseridas pela Câmara. Então não foi convencido. Não, tem coisas positivas, Mas algumas coisas assim, talvez por uma falta de maior debate, falha nossa também do Executivo de não lograr convencer que algumas inclusões não eram as melhores, foram inseridas e nós estamos pontualmente pedindo veto ao presidente. O senhor mencionou um pouco antes, quando a gente estava conversando, que esse combate ao crime não é religião. Sim, de forma nenhuma. Eu acho engraçado. O senhor já se converteu, o senhor vai se converter para ser extremamente evangélico, para poder ter chance de ser indicado para o Supremo? Eu respeito muito todas as religiões. Ontem até tive um encontro evangélico da Frente Parlamentar Evangélica e eu não vejo nenhum problema no homem público. O Estado evidentemente é laico, mas não vejo nenhum problema no homem público ou na mulher pública defender os seus valores, inclusive seus valores religiosos. E buscar, até na construção de políticas públicas, a imprimir a essas políticas alguns desses valores que podem vir até de profissões religiosas, né? Por exemplo, o mote principal do cristianismo é fazer bem ao próximo. São valores morais, né? Exatamente. Então, não existe nenhum problema em relação a isso. Você é católico? Da mesma forma, eu sou católico. Da mesma forma, nomear um ministro supremo que seja católico, protestante, evangélico, luterano, batista, ou dessas novas vertentes mais recentes, eu acho que não é um dado assim que diz
muito em relação a quem tá sendo nomeado, né? Porque até existem pessoas que afirmam que professam a religião, mas no íntimo acaba sendo uma máscara, né? Enfim, acho que o presidente vai ter a oportunidade de fazer as suas escolhas, provavelmente 2 escolhas durante o seu mandato, mas se for eventualmente reeleito, o importante é ele que faça boas escolhas. Se o presidente não escolher o seu nome nos próximos 4 anos, o senhor continuará fiel a ele numa reeleição? São hipóteses que nos colocam, né? A mesma coisa que quando eu fui convidado, que se especulou que eu teria colocado uma condição. Mas o STF continua sendo um sonho. Um sonho? O meu sonho agora é ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Tá? Nós conseguimos bons resultados, que são ilustrados por essa redução significativa da criminalidade. E quando se fala, por exemplo, 22 assassinatos a menos, né? São milhares de pessoas que não foram assassinadas em comparação com o mesmo período anterior. Isso estimula a tentar baixar esses... baixar. Então, o objetivo primário é persistir nesse ciclo virtuoso de redução da criminalidade. Para isso, não basta acompanhar as estatísticas. Nós temos que estar atento à formulação de políticas públicas que alcancem esse objetivo. Então, já temos várias aí. Né? O isolamento das lideranças criminosas, distritos federais, o Enfrente Brasil, a nossa política nova de fronteiras. Então, esse acho que é o essencial. Mas a gente sabe que medidas de segurança pública também têm um alcance limitado. Em algum momento, será necessário você criar algum tipo de cooperação com outras áreas na aplicação das políticas públicas para conseguir uma mudança, às vezes até cultural. Quando você enxerga, por exemplo, o Rio de Janeiro, o senhor fez esse pacote, esse projeto especial em 5 cidades, né? Mas o senhor acha possível, por exemplo, resolver o problema da criminalidade no Rio de Janeiro, que é a vitrine do que há de pior no país? Nada é impossível. Nós tínhamos há 5, 6 anos atrás uma crença que éramos um país fadado à impunidade da grande corrupção. E esse quadro foi alterado, por exemplo. Então tudo pode ser modificado. Nós temos esse programa Enfrente Brasil, que tem várias vertentes, não só a segurança pública e atuação integrada, mas também de outras políticas sociais, urbanísticas, focadas aí na redução da criminalidade. Perfeito. Isso tem a ver com justamente com o que a gente está falando. Então tudo é possível. Voltando à questão anterior, quando a gente está falando de STF, de eleição em 2022, se eu fosse o Bolsonaro, eu me livraria de ter um possível concorrente em 2022. É a melhor forma de ter o seu caso, né? De ter o senhor como concorrente em 2022, por qualquer circunstância, né? E a melhor forma seria indicar para o STF, não? Acho que o presidente não segue essa lógica. Ele está fazendo um governo positivo em muitos aspectos. Nós temos uma retomada da economia, nós temos uma redução da criminalidade, nós temos uma recuperação da infraestrutura, nós temos vários setores, né, funcionando muito bem, um novo cenário, uma nova expectativa no Brasil. E acho que a preocupação dele é principalmente o bem-estar da população brasileira. O senhor está aqui em Brasília esse ano. Brasília é um lugar pequeno, as pessoas costumam se encontrar nos restaurantes, nos shopping centers, até porque não tem esquina, então as pessoas vão para lugares específicos. O senhor já esbarrou com o ministro Gilmar Mendes em algum lugar? Não. Não? Ok.